Alianças com Santa Maria. Este programa que semanalmente aqui nos traz à nossa TV Canção Nova. Aliança com Santa Maria, um povo escolhido, uma história escrita a partir da assinatura de Nossa Senhora. É esta, no fundo, a objetiva com a qual e pela qual queremos, ao longo destas semanas todas, dar-vos a conhecer a história de Portugal. As alianças que Portugal fez com Maria e a aliança última que Maria fez com o seu povo, com o povo português em Fátima. Mas temos estado a fazer um caminho primeiro, fundamental, para depois podermos compreender o que é que se passa para além, ou melhor, o que é que o povo de Deus em Portugal foi fazendo e como foi vivendo essa aliança. Essa aliança que começou com o mundo desde a sua criação, passou por Abraão, antes por Noé, e hoje vai subir até ao Monte Sinai. Lá, um tal de Moisés vai receber alguma coisa, e com essas coisas que vai receber, essas pedras, ele vai selar mais uma vez a aliança de um povo com o seu Deus. Moisés, um jovem escolhido para conduzir um povo, para o libertar da terra do Egito, mas acima de tudo, um homem persistente, que mesmo quando parecia que Deus ia descartar, digamos assim, o seu povo, porque já não podia com as suas infidelidades, Moisés foi persistente. E depois desta aliança mosaica, vamos também dar a conhecer a aliança de David. Um povo que cresce, um povo que se organiza, um povo que se faz povo, mas sempre com o mesmo ideal: ser fiel a Deus, porque Deus nunca lhe iria deixar de ser fiel. Quer conhecer esta fidelidade do povo com Deus? Então fique connosco. Até já! A todos os amigos, a toda a família Canção Nova, um abraço de boas-vindas ao nosso programa. Continuamos com a nossa publicação, o livro Nossa Senhora e a História de Portugal, Aliança de Santa Maria com Portugal. Queremos, de facto, fazer esta viagem acompanhados. Este livro ajuda-nos a perceber a identidade portuguesa, que não se pode olhar nem conhecer sem uma passagem obrigatória pela sua fé, pela fé cristã, com uma singular permanência, Maria. Ela está sempre presente na história religiosa de Portugal. É exatamente neste espaço do catolicismo português que nós queremos hoje continuar a nossa reflexão. E olhamos para esta metáfora que utilizamos. Assim como Yahvé celebrou as suas alianças com o povo de Israel, também Portugal viveu da aliança com Nossa Senhora. Foi exatamente a precariedade da sua circunstância em momentos de prova que fez com que os portugueses olhassem para Maria como sua esperança, estrela da manhã, aquela que é a padroeira proclamada desde as origens da nossa história. Sabemos também que em determinado momento Nossa Senhora bateu à porta deste povo e lhe confiou a mensagem para a humanidade, mensagem de reconciliação e de paz
em contexto de sofrimento da Primeira Guerra Mundial 14-18, neste século difícil, o século passado, o século XX. A Cova da Iria, a mensagem de Fátima, o epílogo da aliança. Afinal, este povo que procurou Maria na sua debilidade, serviu para ser o povo escolhido para Maria na sua simplicidade, para ser o povo da mensagem. Fica então conosco, olhando hoje para a história da salvação, onde nos encontramos com a aliança bíblica de Moisés com Yahvé. Deveríamos começar por dizer que o amor de Deus é sempre o amor primeiro. É Ele que escolheu o seu povo e irrompe na sua história com uma presença de libertação. Exatamente depois do sofrimento no Egito, nesta Páscoa de regresso à terra da promissão, o Senhor celebra, através do seu servo Moisés, uma renovada aliança com o seu povo, a quem lhe prometeu uma terra, a quem lhe prometeu uma libertação. É nesta experiência de Páscoa que nos situamos com uma certeza: o Senhor não abandona o seu povo. Percebemos que Moisés teve que interpretar muitas vezes para o seu povo esta fidelidade. O povo duvidava, o povo muitas vezes se esquecia do seu Deus e voltava a olhar para os ídolos com esperança. Moisés confiou sempre na misericórdia de Yahvé e levou a pobreza do seu povo à oração e fez a experiência da misericórdia renovada de Deus. É neste contexto que Moisés traz ao povo a beleza dessa misericórdia através de renovada aliança. O Decálogo, os 10 mandamentos, como víamos no último programa, são essa expressão. Vamos partilhar da oração de Moisés, desta teofania, desta experiência de Deus. Encontramos a montanha, a proximidade de Deus, o lugar alto, aonde se vê mais longe, aonde no horizonte não há barreiras à nossa liberdade, aonde se respira ar puro, aonde o sol queima mais pela circunstância da pressão atmosférica. É este o lugar da simbologia espiritual que nos indica o momento alto de encontro com Deus, a montanha, a oração. A luz de Deus é tão intensa que o rosto de Moisés se torna luminoso. É necessário cobri-lo com um véu. Ele traz o sabor de Deus ao seu povo e entrega-lhe as tábuas de pedra com o Decálogo, a Torá. Essa presença amorosa de Deus que vai acompanhar todos os dias a estrada pascal. É um Deus presente que indica ao seu povo a estrada de libertação. Os 10 mandamentos são essa presença, jamais limitadora, mas libertadora. Vamos ouvir este texto que nos apresenta a experiência da oração e do encontro com Deus, a dádiva do Decálogo no Sinai. O capítulo 20 do livro do Êxodo. Acolhamos a palavra de Deus. Imaginamos-nos agora nós a subir ao Monte Sinai, lá onde o Senhor nos quer falar. Convido então a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Vamos ler todos estes versículos, que também não são assim tantos, são apenas 21, onde o Senhor nos vai mostrar o decálogo moral. E diz assim: Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem representação alguma do que está acima, nos céus, do que está embaixo, na terra,
e do que está debaixo da terra, nas águas. Não te prostrarás diante dessas coisas e não as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga o pecado dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, para aqueles que me odeiam, mas que trato com bondade até à 1000ª geração, aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixa impune aquele que usa o seu nome em vão. Recorda-te do dia de sábado, para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, tu, o teu filho e a tua filha, o teu servo e a tua serva, os teus animais, o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que está nele, mas descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou-o. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não responderás contra o teu próximo como testemunha mentirosa, não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro e tudo o que é do teu próximo. Perante o espetáculo dos trovões e dos relâmpagos, do som da trombeta e da montanha fumegante, o povo tremia e mantinha-se à distância. Disseram a Moisés: fala tu conosco, que nós escutaremos, mas que não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, pois foi para vos pôr à prova que Deus veio, e para que o seu temor esteja diante de vós, de modo que não pequeis. O povo manteve-se à distância, e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde estava Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os livros históricos de Josué e de Esther relatam detalhadamente esta experiência libertadora de um povo que tem palavra, a palavra de Deus, um povo que não caminha só, um povo que tem o compromisso de fidelidade do seu Senhor, que lhe indica o caminho, que lhe vai mostrando as margens, aonde termina a luz e começa a escuridão, aonde termina a vida e inicia a morte. Nós queremos entrar neste espaço e perceber como ele se pode tornar para nós vida ou morte. Eu vou fazer a citação do livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. O hagiógrafo, o autor sagrado, diz: vede, proponho-vos hoje a bênção ou a maldição. A bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos prescrevo. A maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos afastardes do caminho que hoje vos indico, para seguirdes deuses estrangeiros que não conheceis. Está aqui a exegese do Decálogo, a vida e a morte. 2 caminhos que na pedagogia da catequese primitiva a Igreja havia de voltar a usar. Na didaquê, uma pedagogia, uma didática da fé para os catecúmenos. O caminho da vida, o caminho da morte. No tempo de hoje, esta aliança permanece viva no coração de todos os que são fiéis ao Senhor, porque pela vivência dos mandamentos, da Palavra de Deus, nós encontramos-nos com o Autor da vida, com a nossa origem, a nossa gênese. Encontramos-nos com o humus, onde foi lançada a semente da vida humana.
E aí nós realizamos o projeto de Deus em nós. Encontramos-nos com a lei natural, fazemos o percurso com a verdade. Somos fiéis a nós mesmos. Esta aliança, celebrada com Moisés, foi continuada em David. O Senhor vivia no meio do seu povo. Uma das presenças de Yahvé era o rei. Depois de Saul, David é escolhido como um dos menores, o filho mais novo. Belém, a terra de David, testemunha como o Senhor escolheu o último. Foi coroado, ungido, o rei de Israel, porém um rei vigário, aquele que estava presente em nome de Yahvé. Verdadeiramente pastor de Israel é o Senhor Deus, Yahvé. No meio do seu povo, David pensou em construir um sólido santuário para que Deus tivesse uma casa de pedra, que não vivesse apenas em tenda, a tenda da reunião, aonde se havia de reunir a Assembleia dos filhos de Israel. Mas assim como o rei tinha um palácio, também o Senhor, seu Deus, devia ter a sua casa. Mas quem pode construir uma casa para Deus? Deus precisa da casa dos homens. A única casa digna de Deus é a nossa vida, o nosso coração. A casa de Deus é todo o universo. E o Senhor promete a David que será Ele mesmo a fazer uma casa sólida, um trono sólido, onde a sua descendência há de reinar para sempre. É da sua descendência que há de brotar o Salvador. Da descendência de David há de chegar o Emanuel. Vamos acolher este texto na sua beleza, aonde nos encontramos com a promessa do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 a 16. Fiquemos com este pedaço da história da salvação. Pegando então na nossa Bíblia, nós abrimos agora no segundo livro de Samuel. Sim, segundo livro de Samuel, e vamos abrir no capítulo 7, as promessas de Deus a David. Vamos ler desde o versículo 1 até ao versículo 16. Quando o rei se instalou em sua casa, o Senhor lhe deu paz, livrando-o dos seus inimigos. Disse David ao profeta Natã: não vês que eu moro num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus está abrigada numa tenda? Natã respondeu-lhe: pois bem, faz o que te dita o coração, porque o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo-lhe: vai dizer ao meu servo David, diz o Senhor, és tu que me vais construir uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel, até ao dia de hoje, não habitei em casa alguma, mas peregrinava, alojado numa tenda que me servia de morada. E durante todo o tempo em que andei no meio dos israelitas, disse: porventura, há algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo? Por que não me edificais uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo David: diz o Senhor do Universo, eu tirei-te das pastagens onde apacentavas as tuas ovelhas, para fazer de ti o chefe de Israel, meu povo. Estive contigo em toda a parte por onde andaste. Exterminei diante de ti
todos os teus inimigos e fiz o teu nome tão célebre como o nome dos grandes da terra. Fixarei um lugar para Israel, meu povo, e nele o instalarei. Ali habitarei jamais, sem jamais ser inquietado. E os filhos da iniquidade não mais o oprimirão como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel. A ti concedo uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. Além disso, o Senhor faz hoje saber que será Ele próprio quem edificará uma casa para ti. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, manterei depois de ti a descendência que nascerá de ti e consolidarei o teu reino. Ele construirá um templo ao meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono régio. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, hei de corrigi-lo com varas e com açoites, como fazem os homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como fiz a Saul, a quem afastei diante de ti. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o teu trono estará firme para sempre. Esta é também para nós hoje palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O evangelista Lucas, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 32 a 33, havia de proclamar que Jesus é aquele que concretiza essa promessa à descendência de David. Quando verdadeiramente, na simplicidade de quem vem para servir e não servir-se, ele mostrou o rosto misericordioso do Pai. Eu sou Yahvé. Nós queremos fazer este encontro com a misericórdia de Deus que se estendeu a David, apesar do seu pecado, da sua traição, ao ter caído gravemente no adultério e no homicídio. Na sua fraqueza humana, ele experimentou a misericórdia de Deus. É essa misericórdia que o Filho de David nos vem mostrar. E a cada um de nós, na nossa dimensão de pecadores, vivemos de novo a circunstância de um Deus que levanta do chão David depois da sua queda com a mulher de Urias. Queremos agradecer ao Senhor por nos trazer essa misericórdia na plenitude do rosto do Pai. Abba, aquele que nos lava os pés, aquele que nos levanta do chão, aquele que é bom samaritano em nossas feridas e que agarra a nossa cruz e faz dela a sua cruz, sireneu de todos nós. A renovação da aliança está também na nossa vida. Nós somos da descendência de David, na medida em que experimentamos em nós a misericórdia de Deus no rosto de Jesus Cristo. Com Paulo havemos de dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, que toda a nossa glória está nele, está na sua cruz. Havemos de sentir que é Cristo o sentido da nossa vida, experimentar o sentido da nossa vida nele. Desejo a todos os que acabam de fazer este percurso comigo uma experiência sólida da misericórdia de Deus, que nos sintamos todos filhos e, por consequência, irmãos, e que o mundo se renove através de nós, que sejamos a presença do amor de Deus na sociedade que nos é dada a viver, porque somos a geração que ama o Senhor. Obrigado.